O tema dessa mensagem de hoje é rompendo em fé. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa é um versículo muito conhecido, é uma passagem que fala sobre os heróis da fé, exemplos de fé, de homens e mulheres de Deus que deixaram um legado por terem vivido coisas extraordinárias e sobrenaturais por intermédio da fé. E aqui é muito claro, há uma condição: para que agrademos ao Senhor é preciso de fé. Para que nós venhamos a se aproximar dele sem fé, é como via um culto só para bater pontos, só como um ritual, cumprir tabela, para que eu não viesse a ficar em casa, então eu vou cultuar. Isso não é uma forma agradável ao Senhor da nossa adoração. Agora, se nós vamos ao culto e eu tenho fé que pode ser um culto que transformará a minha vida, transformará a minha história, da minha família ou dos meus irmãos presentes ali, a nossa forma de cultuar o Senhor, a nossa reverência, ela potencializa o nosso nível de fé, ele aumenta. Então podemos ver coisas extraordinárias nesse ambiente. Quem crê? Então, família, amados, igreja amada de João Pessoa, Bola de Neve Jampa, não há nada mais importante para o corpo de Cristo aqui na terra do que a fé. A fé, ela é um presente de Deus para o seu povo e nós precisamos utilizar esse presente da melhor maneira possível. Nós precisamos da fé para algumas extrema importância na nossa vida, como por exemplo nascer de novo. Nós precisamos da fé para nascermos de novo. Nós precisamos da fé para vivermos a nossa caminhada com Cristo dia após dia. Todos os dias nós temos dificuldades, nós temos obstáculos, nós temos gigantes inesperados a ultrapassar, e não será possível, nunca foi e não está sendo sem a fé. Eu compartilhei hoje lá em Olinda essa mensagem, mas eu não tenho dúvida que tem coisas que foi falado lá que não vão ser falado aqui, porque nós se colocamos através do Espírito Santo para falar algo que a igreja necessita. Por mais que foi a mesma palavra, 50% normalmente das mensagens que o Senhor me dá não está no esboço, são coisas que são entregues no altar do Senhor. Então, recentemente, isso eu compartilhei lá, talvez vocês tenham um entendimento diferente. O meu carro deu problema, não dava solo e não funcionava. Foi o motor de partida e foi no dia que eu precisava para uma das ações da igreja. E foi uma lapada financeiramente falando e eu não estava preparado, mas amém, glória a Deus. Sábado passado nós temos um evangelismo lá em Olinda que damos o nome de ID Olinda. Então a gente vai em bairros específicos que já tem célula com o objetivo de evangelizar aquele povo, direcionar eles para a célula e da célula eles chegarem na igreja. Só que esse a gente fez um pouquinho diferente, foi o primeiro do ano, estava em recesso. Vamos fazer na orla da praia de Olinda, uma praia do quartel que é bem conhecida. Vou passar para pegar minha mãe na rua da casa da minha mãe, na metade da rua, o carro dá um supapo, não pega mais. Eu falei, meu Deus do céu, faltavam 20 minutos para o horário marcado do evangelismo, ligava para o mecânico, ele não me atendia. Eu falei, Jesus amado, e agora? Não adianta chamar reboque que tem uma missão, tem um evangelismo. Vou estar aqui na rua da casa da minha mãe, estacionei o carro, foi quando o mecânico me ligou, Vitor, faz esses testes, tá? Pô, não tem como fazer nada agora, segunda-feira você traz aqui, chama o reboque, você traz, tranquilo. Quando foi segunda-feira agora, ele fez uns testes, a intenção é que fosse uma bomba de combustível ali, um filtro, seria tranquilo. Aí ele olha para mim, tira a tampa do motor e fala, correia dentada partiu. Quem entende de carro já teve a correia dentada partida do seu carro, você desembolsou um valor muito bacana.
que daria para você fazer uma viagem bem legal, com tudo incluso. E foi isso que aconteceu. Correia de entrada partiu, depois foi para retífica, ele me trouxe orçamento, as válvulas todas se estragaram, o pistão e todos e todos. Eu falei, Jesus amado, glória a Deus, amém. Deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. É muito bom estar com um carro novo, talvez, ou vivendo coisas extraordinárias e dizer, eu tenho fé, tá top, estou surfando a melhor onda, é top. Agora quando a onda quebra, quando o mar não está para onde, e a sua fé, qual é o nível dela? Então aconteceu isso comigo, eu falei, meu Deus do céu, amém, pai, eu vou te glorificar, eu vou te dar graças. Falei para o mecânico, como eu posso te pagar? Porque eu não tenho condições. Nesse momento, Deus proveu, a gente conseguiu pagar. Peguei o carro ontem à tarde, graças a Deus, consegui fazer toda a correria de ontem, de hoje, para que a gente pudesse estar aqui. Mas eu precisava romper em fé. Em que sentido? Em sentido que eu não podia murmurar, porque só Deus sabe o que eu estou passando financeiramente e o motivo pelo qual Ele estava me preparando, me forjando, me treinando para algo que eu irei viver. É muito bom viver, pregar o Evangelho quando tudo está bom. É muito bom falar que Jesus é maravilhoso, é amor quando tudo está bom. Agora, quando as circunstâncias ao meu redor, os gigantes inesperados que surgem diante de nós, são difíceis de ultrapassar, eu preciso romper em fé para que lá na frente o Senhor olhe para mim, me dê um abraço e fala, filho, valeu a pena, não valeu? Você chegou ali ensanguentado, você chegou ali, mancando, mas valeu a pena. É isso, melhor não é o fim do que o começo nas coisas. O que é que nós aprendemos na visão ministerial da nossa igreja? Tenho alguma missão, poxa, mas eu feri a minha perna, e a outra dá para você ir pulando? Vai, mas eu toco, eu preciso das duas mãos, mas só com uma dá para tocar o carrão, então vai. Dá para pegar um microfone e pregar na praça? Então vai. Não é isso que nós somos ensinados? Nós vivemos uma cultura de guerra. Os céus se abrem na nossa vida, no nosso ministério. Pessoas são curadas, libertas. Há um avivamento. Pessoas que nunca imaginariam entrar numa igreja evangélica entram nas igrejas bola de neve e são extremamente impactadas, são apaixonadas. Elas têm experiências sobrenaturais. Do nada começam a orar em língua, mas antes olhava para ele e dizia, que coisa louca, olha o que esses caras estão fazendo, até viver o que nós vivemos, até romperem em fé. Nós precisamos dessa fé para essa caminhada dia após dia. E talvez você passou algo semelhante ou até pior do que eu passei essa semana, ou talvez vai passar. Então eu te convido, rompa em fé nessa noite, porque eu não tenho dúvida, se o gigante inesperado surgir diante de você nessa semana, você vai lembrar que o Senhor falou com você hoje. É preciso romper, filho, é preciso romper. Sem fé, impossível me agradar, e não tem como você se aproximar de mim, não crer na minha existência, porque eu recompenso aqueles que me buscam. Precisamos da fé também para liberar o poder multidimensional na igreja e também no mundo. Esse poder é o poder de Deus. Se estamos aqui num culto como esse, para que recebamos um alimento que venha a massagear o nosso ego ou trazer uma alegria momentânea, desculpa, você está no lugar errado. Mas se você está aqui para que a sua fé seja aumentada, para que os dons espirituais sejam ativados, para que você e eu sejamos curados, para que você e eu sejamos libertos, para que eu e você entendamos que tudo que eu recebi aqui é como uma carga, é como uma bateria extra, para que eu lá fora possa viver e testemunhar com a minha vida, com as sandálias do Evangelho, tudo que o Senhor tem feito em nós, para que através de nós o mundo nos conheça que nós somos filhos de Deus. E também nós precisamos da fé para crer de todo o coração nas promessas de Deus em nossa vida. Aí a gente começa a mergulhar um pouco mais profundo e talvez a gente comece a encontrar algumas dificuldades nessa situação de acreditarmos que ainda existe promessa para a nossa vida. Quem crê que o Senhor tem promessas para nós, isso já é muito bom, porque isso favorece o mundo espiritual. Os anjos nos observam, o Pai nos observa e fala, aquela igreja, há um culto, pregam sobre o meu nome, mas ali não há pessoas céticas, há pessoas que amam ver
os céus se abrirem e o sobrenatural acontecer. Romper em fé significa agir com convicção, agir com coragem, acreditando no impossível e esperando milagres acontecerem em nosso meio. Após a morte de Moisés, o Senhor levanta um sucessor chamado Josué. E levanta ele para que ele pudesse conduzir o seu povo à travessia do Rio Jordão até a terra prometida. E no capítulo 1 de Josué, no versículo 3, o Senhor disse a ele: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para Josué, mas também eu creio que o Senhor está dizendo para cada um de nós, nessa noite, até onde alcançarem os seus olhos, até onde alcançar a sua visão, até onde for a sua fé, é lá que você vai chegar. Não era diferente como Jesus falava para os enfermos que se aproximavam diante dele. Ele falava: o que é que você quer que eu lhe faça? Seja conforme a sua fé. Então esse é um ambiente extraordinário. Como eu amo o ajuntamento da Igreja de Cristo aqui na terra, porque eu já vi enfermos serem curados, eu já vi pessoas serem libertas, eu já vi pessoas receberem novos dons, e depois a vida dessas pessoas nunca foram a mesma. Da mesma forma que para um jogador de futebol, um jogo que ele fizer bem pode mudar a história dele. Um culto, um ajuntamento, uma palavra profética pode mudar o rumo da nossa história para melhor. Então, em outras palavras, assim como o Senhor estava dizendo, como eu prometi a Moisés, Josué, onde vocês puserem a planta de vossos pés, pode ter certeza, eu vos darei. Onde alcançarem os seus olhos, até onde for a sua visão, e aonde for e a sua fé alcançar, é lá que você vai chegar, é lá que você vai conseguir estar. Amada igreja, não adianta nós sabermos que Deus tem promessa para cumprir em nossa vida. Nós precisamos tão somente acreditar que vai acontecer. Há uma diferenciação nisso, sabe por quê? Porque a diferença em sonhar e realizar. A obra do Senhor já foi feita, tudo já aconteceu, o tempo dele é diferente do nosso, a obra já foi feita e os filhos realizam. Eu vou repetir, a obra já foi feita, nós é que realizamos, tudo já foi liberado nas regiões celestiais. Ele não sabe o começo, o meio e o fim, depende de nós. A escolha é nossa, executar todo o projeto arquitetônico do nosso Senhor Jesus, cujo provérbio fala que Ele é o arquiteto do universo. Essa linha de pensamento, amados, nos permite bloquearmos a incredulidade que nos persegue com um propósito: paralisar a nossa fé, nos impedindo de romper as barreiras que estão diante de nós. Isso fala de quê? Isso fala de todas as áreas da nossa vida, porque todas elas envolvem a fé. Pois para quem é um verdadeiro filho de Deus, para quem é um verdadeiro seguidor de Jesus, ele precisa de fé. Eu preciso de fé para preparar essa palavra. Eu passei a semana toda dizendo: pai, domingo eu tenho uma maratona. Todo domingo, último domingo do mês, a gente startou a partir de hoje. Vamos ter um treinamento e capacitação com toda a liderança e todos os membros da igreja. O tema é servir com excelência, trazer a unidade para o povo, trazer a cultura da visão da nossa igreja. De 7 às 8, 8 às 9, eu mesmo que dou mergulhando na palavra. De 9 às 9h40 a gente faz um café da manhã para ter essa comunhão. De 10 horas eu prego o culto. Eu falei, depois eu vou almoçar e vou para João Pessoa, para que eu possa executar em nome de Jesus todas essas tarefas, esses eventos eclesiásticos. Eu preciso de fé, porque eu sei a responsabilidade que é falar para homens e mulheres de Deus que são apaixonados por Jesus. Eu sei o que a palavra liberada do altar ela pode fazer numa família, num casamento, nos negócios, no chamado, onde quer que... Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos de fé.
Entre elas, uma das áreas que a igreja é mais provada, isso foi até falado aqui nos dízimos e ofertas, e estava no esboço, eu não coloquei quando estava ouvindo, e que nos impede de alcançarmos muitas promessas de Deus, é na área financeira. Pois, por mais ciente que a igreja seja, a negligência devido à falta de fé no que está escrito na palavra de Deus, relacionado ao dinheiro, relacionado à vida financeira, é uma trava na vida de muitos filhos que poderiam ser extremamente abençoados nessa área em sua vida. Por exemplo, só eu que já tive dificuldade no meu casamento por alguma dificuldade financeira. E muitas das vezes eu já tive, quando ainda não era casado com a pastora, nós éramos namorados ainda, e eu estava desempregado. Acho que eu falei aqui no último culto, eu era atleta de futebol profissional. Eu me converti na Suíça, pelo qual eu fui para lá jogar futebol, e eu tive uma grave lesão em um dos meus joelhos, porém eu já tinha lesionado o direito em Recife, fiz 2 cirurgias, e aí o contrato que eu tinha com o clube era por jogo. Se eu jogasse o time ganhasse, eu recebia. Se eu jogasse o time e o time perdesse, eu não recebia. E eu operado de muleta, tinha acabado de iniciar um período de oração. Daqui a pouco startamos um relacionamento. Daqui a pouco eu tive que voltar para o Brasil. O Senhor falou comigo de uma maneira única. E eu tive um ano terrível, péssimo, porque ela trabalhava, ela era muito bem sucedida, muito bem financeiramente, tinha um trabalho muito bom, mas eu não tinha um dinheiro de comprar um sacolé para ela. E não tem como, você fica bugado, por mais homem e mulher de Deus que você seja. Se essa área da sua vida você não estiver bem, você pode ter dificuldades. Eu fui amadurecido, eu fui maturado, e o Senhor foi me curando, as coisas foram mudando até que isso sanou. Mas Ele me ministrou que uma das áreas mais difíceis na vida de um casal, que gera treta, confusão, desentendimento besta, é na área financeira. Mas isso é em muitas áreas da nossa vida. Eu citei uma delas, mas talvez você tenha uma que talvez seja algo que você fala, cara, de fato, aconteceu comigo essa semana algo que eu falei, meu Deus, por que eu fiquei chateado? Por que eu murmurei? Por que eu fiquei mal daquela pessoa? E talvez esteja envolvido a área financeira. Então, por mais que a igreja saiba, a negligência de termos a fé suficiente para acreditar tudo que relaciona a vida financeira, que envolve o dinheiro na nossa vida, ela se torna um bloqueio, uma paralisia, e nós muitas das vezes deixamos de sermos extremamente abençoados na nossa vida. Vou dar um exemplo. Como eu gosto muito de falar de futebol nas pregações, no início da carreira de Neymar nos Santos, ele era um jovem, um grande talento, no junior, no juvenil, onde qualquer categoria de base que ele passou, ele foi destaque, foi campeão, foi artilheiro, era patrocinado por grandes marcas no Brasil, e ele estreia no profissional, e o valor dele, o salário dele era X. Com a desenvoltura dele, o Santos, muito esperto, renova o contrato dele, aumenta a multa rescisória dele e aumenta o salário dele, que na época foi para 120 mil reais. Neymar já dizimava, ele tem uma família com aproximação de Jesus, um berço cristão, isso é fato, isso aconteceu. E ele chega para a mãe dele e fala assim, ó, mãe, agora o meu dízimo vai para 12 mil reais, é um valor alto, o que a senhora acha, eu devo continuar dando esse valor alto no dízimo? A mãe dele foi e responde assim para ele, filho, Deus não só nos prova no pouco, Deus também nos prova no muito. Quando eu ouvi aquilo e vi que era verídico, eu falei, meu Deus, é real, cara, é de fato. Muitas das vezes a gente só acha que Deus está nos provando no deserto, não, porque a gente rompe em fé, o sobrenatural acontece. Aquele que era solteiro, que era doido para casar, ora, jejua, vive em santidade, Deus abençoa com a varoa, Deus abençoa com o varão, mas Deus prova na fidelidade. Você era fiel lá quando estava solteiro, estava em todos os compromissos da igreja, casou, cadê você? Ah, você estava desempregado, você estava desempregada, fazia propósito, subia ao monte, estava em tudo, em todo, chegava uma hora antes, saía uma hora depois, eu provi o emprego, mas esse emprego que eu te coloquei, ele te impede de cultuar no domingo, ele te impede de estar colando numa célula na quarta, te impede de se envolver. Deus prova no muito.
Então é preciso a gente romper em fé. E é preciso estar alinhado com os dons espirituais, discernir o que o Senhor tem para cada um de nós. Bola de Neve Jampa, romper é sair da zona de conforto. É querer viver aquilo que você acredita, mas ainda não teve coragem de avançar. É a diferença entre sonhar e realizar. Não adianta só ter a certeza que as promessas do Senhor podem se cumprir, ou que o Senhor tem promessa. Eu tenho que acreditar que elas vão realizar, e eu irei desfrutar, e o nome dele será glorificado. Então as minhas ações mudam, a forma de eu me deitar muda, a forma de eu me levantar muda, a forma de eu me prostrar diante dele muda, a forma de eu pegar uma escala muda, a forma de eu fazer qualquer coisa na minha vida muda, porque eu entendi, ele não só tem promessa, mas ele vai realizar essa promessa. Isso fala de autoridade espiritual, isso fala de filhos que creem piamente em tudo que diz ao nosso respeito. Deus não nos tem planos de nos fazer mal, mas de nos dar esperança em um futuro, de prosperar o seu povo, de trazer uma vida e vida com abundância. Eu não estou pregando teoria da prosperidade, eu estou pregando a palavra, eu estou pregando o verdadeiro evangelho. Eu não prego o evangelho moderno, onde os filhos querem muitas das vezes um babá espiritual, e não os pastores, e não os líderes que confrontem, que exortem. Não! O verdadeiro evangelho precisa romper em fé. A minha maior dependência não é no meu pastor, é no meu Deus. É Ele que me dá as respostas. Meu pastor é um intermediador, é como Josué, é como Moisés. Se eu estiver chorando, eu vou buscar Ele. Mas está difícil. Mas se você quer coisas óbvias, que você sabe que quando abrir a palavra, o Pai fala, meu amigo, não espere pelo seu pastor. Tenha compreensão, tenha empatia. Muitas das vezes são centenas de vidas. Se Ele passou por você, infelizmente, para você, ou para mim, que um dia eu já tive esse tipo de pensamento por conta de uma ausência de paternidade, mas fui curado, porque eu rompi em fé. Tem empatia. Como que está a vida desse cara? Como está a mente desse cara? Como está o meu líder de célula? Como está o meu líder de ministério? Será que esse cara precisa de um abraço, ou só eu que quero o abraço? Será que o meu pastor não precisa receber uma mensagem na segunda pela manhã dizendo: pastor, o senhor é muito importante, cara, eu te amo? Esses dias eu recebi 2 mensagens que eu falei: caraca, se eu recebesse 2 dessas por semana, eu estava bem demais. Segunda-feira passada, um filho na fé mandou uma mensagem para mim e disse: bom dia, pastor, só estou passando aqui para dizer que você é muito importante, te amo, cheiro. Eu falei: caramba, mano, sabe quando você se apaixona por alguma mensagem? Foi a mesma emoção que eu senti, quase parecida com a mensagem, primeira vez que eu troquei ideia com a minha esposa, com a pastora. Aí eu: poxa, que legal, velho, teve um cara que lembrou de mim numa segunda de manhã. Quando foi na quarta-feira, na terça ou na quinta, recebi no trabalho um outro filho, e a gente ficou umas 3 horas ali conversando. Foi muito legal. Eu também sou empresário, ele é empresário, a gente flui nas conversas empresariais. E aí ele, no final, ao se despedir de mim, ele fala assim: pastor, eu sou interesseiro mesmo, viu? Eu vou ficar no seu pé como um carrapato. Aí eu: amém, filho, tamo junto, eis-me aqui. Aí ele falou: sabe por quê? Porque eu quero cuidar bem do Senhor, porque se o Senhor estiver bem, o Senhor cuida bem de mim. Aí eu falei: caramba, mano, grava um áudio, manda para teus amigos da igreja, os irmãos. Mas é real. Quem está me entendendo? Romper, sair da zona de conforto. Não permita que o seu orgulho impeça você de falar hoje ainda para o seu líder, quando acabar o culto: eu te amo, cara, obrigado por cuidar de mim, obrigado por orar por mim, obrigado por me exortar, obrigado por me confrontar. Rompa em fé nessa questão da sua vida. Se você tem dificuldades, porque talvez o orgulho é mais forte, ou porque você teve uma ausência de paternidade, de maternidade, olha para a palavra, ela fala: mesmo que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Não jogue um fardo sobre aqueles que Deus instituiu sobre a sua vida, que você não queria sobre os seus ombros. Mas a Bíblia fala: aquele que honra o profeta na qualidade de profeta, ele recebe o galardão de quem? De profeta, de autoridade. Romper é sair na zona de conforto. Tem alguém aqui ou só eu e o Espírito Santo? Romper é querer viver aquilo que você acredita.
mas ainda não teve coragem de avançar. Romper, igreja, é ultrapassar os limites da nossa fraqueza, provocando em nós mesmos o confronto necessário entre o sonhar e o realizar, entre o pensar e o executar, entre o querer e o fazer. Para Josué, o Senhor disse que lhe daria como herança onde os seus pés firmassem no solo. Onde você pisar, vou te dar como herança, a terra é minha, eu sou o Criador do universo. Criei céus, a terra, o mar, tudo que neles há, tudo que neles habita. Então vá lá, fala para o povo, onde vocês pisarem. Não era simplesmente sobre Josué, era sobre a obediência de Moisés, mesmo dando desculpas no seu início. O Senhor falou, tá bom, vamos parar por aqui, cadê teu irmão? Que ele não fala bem, pronto, vai lá. Você vai ser o líder, ele vai ser o seu porta-voz, mas não deixa de ir, ele foi. E somos abençoados até hoje. Para os hebreus, o Senhor disse que sem fé seria impossível eles o agradarem, pois não tem como se aproximarem do Senhor sem crer em sua existência e que Ele recompensa todos os que o buscam. Eu te pergunto, igreja, nesse momento, o que o Senhor tem te pedido para romper e acessar o sobrenatural de uma vez por todas? O que o Senhor tem te pedido? Talvez essa semana, ou talvez alguns meses, talvez desde quando você se converteu. O que é que Ele tem te pedido e dito para você? Filho, me entrega isso. Filho, rompe nisso. Vai dar certo. Confia em mim. O que é que Ele tem te pedido? Quais são as lacunas dentro de você que ainda te impedem de realizar o que Deus já liberou, já está liberado? Talvez seja um pedido de perdão, família. Talvez seja uma ligação para quem te magoou e você sabe que é certo, mas que a pessoa não vai te pedir perdão, mas você tem um entendimento, constrange, dá um presente, manda uma mensagem, faz uma visita inesperada e fala, eu te perdoo, então me perdoa. Constrange, faz isso, foi o que Jesus fez na cruz. Olha tudo que Ele passou, antes dele morrer, antes dele expirar, Ele olha para aquilo, olha para o céu e fala, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E o que é que fizeram conosco? Que nos impede de avançarmos, de progredirmos, de liberar perdão, ou de pedir perdão, ou de ser perdoado por Deus, ou de não aceitar o perdão de Deus. Porque são 4 pilares: pedir perdão, receber perdão, se perdoar e receber e aceitar o perdão de Deus. Romper em fé também nessa área. Em Mateus 17:20, Jesus diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nada nos seria impossível. Quero mostrar um presente para vocês. E eu quero deixar profeticamente como um presente para a Bola de Neve João Pessoa. Isso é um pequeno pote, aqui existe centenas de sementes de grão de mostarda. Vocês estão vendo? E o Senhor Jesus diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, diz para aquele monte ali, sai daí, ele vai sair. E aqui em Mateus 17:20 ele está dizendo, não existe nada que seja impossível, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que não venha realizar. Vocês não conseguem ver, ela é mínima, ela é muito pequena, mas tem um porquê, tem um propósito de o Senhor utilizar em algumas passagens da Bíblia. O grão de mostarda, igreja, ele nos ensina que grandes resultados começam com pequenas iniciativas, onde muitas vezes nós pensamos em não fazer algo por acreditar, que aquilo não terá grande importância. É um grão de mostarda, não quero. Vou orar
Natal, eu oro desde criança para o meu pai se converter, por minha mãe se converter, até hoje estão aí, estão lá no carnaval. Talvez você está chorando aí por dentro, que tem algum familiar seu que está lá se perdendo, e você vai voltar para casa, vai voltar para a rua da sua casa e vai encontrar alguém que você tanto ama, numa situação que Deus um dia te tirou, que Deus um dia me tirou. Mas entenda, talvez você não dê importância para Deus. Ele não esquece a primeira oração que você fez, meu amigo. Você talvez esqueça, eu talvez esqueça. Ele nunca, ele sabe a primeira vez que você disse para ele, eu te amo. Se ainda não falou, hoje ele está te dando a oportunidade. Ele ama se relacionar conosco. Talvez para mim e para você, o fato de mais um culto não tenha tanta importância. Para ele está dizendo, filho, porque você poderia estar em tantos lugares terríveis, poderia estar com o pé no inferno, mas você está rompendo em fé nessa noite. E está dizendo, eu vou adorar o Criador dos céus e da terra, o amado da minha alma, aquele que desceu do seu alto e sublime trono e pregou-se numa cruz por perdão, por amor, mesmo sem eu merecer. Talvez atitudes que você acha que é mínima, para Deus tem uma grande importância. Deus está me falando que tem algumas pessoas com pensamentos de inferioridade, pessoas que se sentem rejeitadas. Deus está dizendo, eu conto todos os seus passos, todos os dias, e o meu amor por você ultrapassa as barreiras desse mundo. Muitas das vezes pensamos em não fazer algo por acreditar que aquilo não terá grande importância. A igreja, é nessas horas que nós devemos nos lembrar que as maiores árvores, elas crescem a partir de pequenas sementes. Se você já teve a oportunidade de ver presencialmente uma árvore que nasceu através de um grão de mostarda que foi semeado, você sabe do que eu estou falando. É uma das maiores árvores que existe, é uma das maiores raízes de planta que existe. Então não é sobre a semente, é sobre o que ela vai produzir quando ela germinar. Quando alguém regar, ela vai frutificar. As suas ações de hoje vai frutificar amanhã, pode ter certeza. Mas hoje, nessa noite, rompa em fé. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu te falar uma coisa, família BDN Jampa. O impossível, ele só existe quando não há sementes. Agora, quando existem sementes, os milagres acontecem, meu irmão. Tudo se torna possível, meu querido. Nós somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Pai de toda a eternidade, do Príncipe da Paz, daquele que tem poder sobre a enfermidade, porque Ele é antes da medicina, porque Ele tem poder sobre a morte, porque Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus da morte, Ele é o Deus dos céus, Ele é o Deus da terra. O inferno só é inferno porque Ele não está lá. Toca lá, papai, e o inferno se torna céu. Se a sua vida você se sente um inferno, convida Ele nessa noite. Rompa em fé e veja se no processo, mesmo que árduo, você não vai viver os melhores dias na sua vida, com experiências sobrenaturais, com dons potencializados que já existe dentro de você. Rompa em fé. O impossível é só uma questão de opinião. É jargão, mas é verdade. Tudo o que nós precisamos é romper as barreiras de incredulidade que nos perseguem todos os dias. Ou só eu, todos os dias, tenho pensamentos incrédulos, nem que seja por um segundo, e eu preciso naquele momento repreender. Meu Deus do céu, além de pastor, eu sou filho, conheço o Senhor, já ouvi a tua voz, tenho experiência contigo, o Senhor me usa. Só eu tenho experiências de possíveis incredulidades quando gigantes inesperados aparecem na nossa vida. Estamos num mundo que a Bíblia fala jaz no maligno, há uma poluição visual. Você passa outdoors, mulheres peladas, homens pelados, olha
Passa na rua, é carro de som com músicas terríveis que acabam gerando pensamentos pecaminosos, querendo nos levar para o Egito. Abre as tuas redes sociais, tu nem segue, do nada aparecem umas coisas terríveis, macabras para você. Então existe essa poluição e muitas das vezes a incredulidade pode nos alcançar, mas calma. Rompa em fé, ore todos os dias, peça para o Pai blindar a sua mente, blindar o seu coração para que você possa avançar níveis mais profundos em Deus. Se existe a doença em nosso meio, igreja, através da fé em Jesus, nós temos a cura. Se existe o desemprego em meio ao seu povo, através da fé em Jesus, as portas se abrem. Se existe a solidão, através da fé em Jesus, nós somos cheios do Espírito Santo, e essa solidão, ela precisa imediatamente desaparecer. A distância entre eu e você e Deus é uma oração. Peça nessa noite: Pai, me enche do teu Espírito, me ajuda a romper em fé. Meu amigo, se você entrou naquela porta triste, me diga depois como você vai sair. Não é sobre os calos nas suas mãos, ou então as costas largas, como você passou, é sobre o quão leve você vai sair, com a paz que excede todo entendimento. Ambiente profético. Vai acontecer, está acontecendo, já aconteceu, só está se materializando hoje. Tiago 1,3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Romper em fé também fala de sermos pacientes quando as coisas não fluem como gostaríamos que fluíssem. Pois nem sempre o planejado sairá nos conformes. Talvez precise de uma adaptação aqui, um plano B ali, um plano C acolá. Precisamos ser adaptáveis no reino. Hoje você está aqui, mas talvez Deus te envie para uma outra nação, para uma outra cidade. Ou isso já aconteceu, talvez você morava em outro estado, talvez você morava em uma outra nação. Aconteceu comigo. Hoje eu sou pastor da igreja de Olinda, cuja cidade eu nasci e me criei. Que privilégio maravilhoso é esse? Nos evangelismos de carnaval, no último que nós fizemos, no meio da folia de Olinda, na entrada do carnaval, onde a gente vê pessoas entrando sóbrias e saindo totalmente carregadas, eu tive a oportunidade de encontrar 2 amigos meus de infância, que carnavais atrás eu estava com ele brincando, e eu tive a oportunidade de abraçá-lo, de orar, e os caras chorar para ver o que Deus estava fazendo na minha vida, sem um pingo de desejo nenhum, pelo contrário, cheio de compaixão e de misericórdia, por ver vidas sendo despedaçadas, por ver templos do Espírito Santo tão nus, tão despidos ali, sendo envergonhados por Satanás. Adaptações. Talvez hoje você está desempregado, mas talvez daqui, quando acabar o culto, Deus prepare um encontro e um cara vai te apresentar a melhor proposta da sua vida, mas você precisa romper em fé. Talvez essa resposta é amanhã. Talvez a pessoa que você tanto deseja para viver o propósito do Senhor contigo, ela já foi apresentada para você, mas talvez você quer o presente na embalagem que você quer. Deus já presenteou. Mas nem sempre vai ser na embalagem que você quer. Talvez se você pegar, investir, levar no salão, tal, na manicure, tudo certo, avivamento, chega na vida. O pastor vai lá, eu vos declaro marido e mulher casados debaixo da Deus Todo-Poderoso. Mas por que muitas das vezes as pessoas perdem as bênçãos? Porque não rompem em fé. Evangelho moderno, likes, Instagram, seguidores. Pô, essa mina não tem nem Instagram, velho. Como é que eu vou postar o arroba dela? Pô, esse rapaz aí, olha a foto dele, só tem foto da família, do cachorro, da árvore. Pô, mas você quer o presente ou você quer a capa? Rasgou a capa da Bíblia, o conteúdo é o que importa, filho. Agora bateu o chamado, claro, tem que ter ali uma situação que você fale,
osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e glória a Deus e aleluia. Mas quantas pessoas não rompem em fé nisso, pelo estereotipo, estão esperando, infelizmente correm um grande risco de ficar para o vovô, de ficar para a vovó. Deus está falando aqui, amém? Tem nada preparado no esboço. Eu disse, 50% que eu prego não está no esboço. Deixa Deus romper em fé em você aí. Tem alguém que está pensando, está dizendo, Jesus, eu preciso amanhã responder aquela mensagem que está há 2 meses que está lá. Um bom dia, moça. Bom dia, moça. Mas o romper, família, é um tipo de prova hardcore. É como aquela prova de corrida e salto em barreiras. Você tem que utilizar a sua máxima força, explosão, resistência, respiração para chegar nesse tiro de 100 metros em salto em barreira e ser campeão e ser o melhor de você mesmo. É isso, romper é um tipo de prova hardcore. Não é pegar uma prancha e querer usar como stand-up. A prancha foi feita para ser utilizada na praia em ondas. Não queira deitar em cima dela, compre um stand-up. Não queira se ajoelhar e andar aqui, compre um stand-up. Mas se foi a onda que Deus te deu, te presenteou, meu irmão, vai para cima. Pega o melhor tubo, pega a melhor parede, faz a tua melhor manobra e vai até a areia. O Senhor nos dá as provas para que nós sejamos provados, para que nós sejamos forjados, para nos amadurecer, porque o que Ele tem para nós é coisas inimagináveis, olho nenhum viu, mente nenhuma consegue imaginar, ouvido nenhum vai conseguir ouvir o que Ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que estão disponíveis, para aqueles que não aguentam mais viver um nível raso de relacionamento com Ele aqui na terra. Nós somos peregrinos, igreja, nesse mundo. Estamos de passagem, pois aqui não é o nosso lugar. Porém, essa verdade não deve refletir em uma vida sem propósito e sem objetivos a serem alcançados, isso é negligência. Isso é não desfrutar das promessas que nós sabemos que o Senhor tem para cada um de nós. Pelo contrário, nós fomos chamados para construir e deixar um legado para as próximas gerações. Uma só vida Ele nos deu, então vamos dar o nosso melhor na nossa vida. Você que é pai, seja o melhor pai do mundo para o seu filho. Você que é filho, seja o melhor filho do mundo para o seu pai. Se você é casado, seja o melhor marido para a sua esposa. Se você é casada, seja o melhor esposa para o seu marido. Se você serve na igreja, qualquer que seja o ministério, os que são visíveis, os que não são invisíveis, se você prega, se você é líder de célula, de ministério, façam o melhor, deixem um legado, para que as pessoas na sua ausência, quando ouvirem no seu nome, elas sintam um arrepio e falem, meu Deus, ali deixou um legado, ali foi um grande homem de Deus, ali foi uma grande mulher de Deus, saia do sonhar, realize, rompa em fé. Romper em fé fala de uma vida radical no reino, jamais experimentada antes. Fala de visões, fala de revelações, fala de profecias que vêm diretamente do trono de Deus e entregue ao nosso coração. Existe alguém aqui nessa noite que deseja romper nesse culto, igreja? Existe loucos por Jesus nesse ambiente ou não? Onde estão os verdadeiros adoradores? Onde estão aqueles que estão insatisfeitos com a visitação de ontem, que eu sei que foi poderosa, que foram horas de oração, e dizem, ontem foi muito bom, mas hoje pode ser melhor, uma visitação mais poderosa, experiências sobrenaturais, e amanhã novamente, e o próximo domingo também. Aleluia! Romper em fé. E tudo o que pedirem em oração, se crerem vocês receberão. Mateus 21, 22. Eu não sei vocês, mas eu vim de Olinda para romper em fé nessa noite. Eu rompi em fé de manhã. Eu tive meus eventos, eu
tive meus eventos eclesiásticos, eu cuidei dos meus filhos da fé, mas eu não quero mais ficar na manhã. Eu quero hoje à noite que o céu se abra, que o Senhor se manifeste, que eu venha, seja batizado em novas línguas, que novos dons, que a minha mão possa curar vocês através de Jesus, que vocês possam transbordar na minha vida, e assim a igreja será edificada. Eu quero romper em fé. Oh! Tem mais alguém nessa noite? Aplauda o Senhor Jesus, vamos! Começa a romper nesse momento! Reia Namash, Shuriada Manas. Por mais que você olhe para a sua realidade, eu tenho total empatia e pense, eu até tento, pastor, eu até desejo, mas eu não consigo romper. É exatamente, filho, nessa hora que o rompimento começa dentro de você. Sabe como? Sendo sincero com Deus. Eu não sei o que me trava, Pai. Eu não sei qual o bloqueio, qual o trauma, qual maldição lançaram sobre mim. Talvez no ventre da minha mãe. Mateus 21, 22. Novamente, tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês... Precisamos entender de uma vez por toda que a fé não é uma emoção, a fé é uma escolha. Escolha Jesus. Escolheu Jesus, mesmo assim ainda tem incredulidade aí dentro, tem mornidão, tem frieza, tem falta de perdão, tem pecado. Rompe. Está no culto, mas o pensamento está nas virgens. Rompe, reconhece, rompe, faça agora, amanhã, é amanhã, hoje tem o mal, qual é o mal? Reconheça, rompa em fé, escolha essa que define o percurso da nossa vida, nos proporcionando experiências sobrenaturais com Deus, que nos torna maduros e leais ao Senhor. Pedro, ao afundar, ele começa a afundar, família, porque ele tira os seus olhos do foco. O foco dele era Jesus. O Senhor falou, vem, tu queres andar sobre as águas? Vem. Ele falou, eu quero, vem. Ele começa a andar sobre as águas. Ele se intimida, talvez pensa ali, começa a cambalear, pensa no peixe, talvez afogamento, não sei, o mar revolto. E ele começa a afundar. As circunstâncias ao seu redor talvez desfavoreceram e tornaram-no incrédulo. No entanto, Jesus o resgatou quando ele clamou por socorro. Romper em fé, em muitos momentos, é pedir socorro, é pedir ajuda, é não se achar o super-herói e dizer, eu sou filho, antes de pai, antes de pastor, antes de líder, eu sou filho. Eu sou muito amado, eu sou perdoado na cruz do Calvário, e Deus me disse que eu tenho uma missão, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, eu não sei o meu chamado, esse é o primeiro, filho. Deus está confirmando para você, pregar o evangelho onde quer que você esteja, se está rodando no Uber, se está na academia, se está no shopping, se está no estúdio de tatuagem, se está na loja de suplemento, onde quer que você esteja, ir é indo. Essa palavra no original vem do gerúndio, é indo, onde quer que eu vá. Rompa, não espere pegar a escala para sentir a atmosfera de glória. Você é um portador da glória de Deus, você é um profeta da sua casa, você vai prover alimento espiritual para João Pessoa. Não sei se vocês estão entendendo. Quem está hoje brincando carnaval, assistindo lá um artista famoso, Léo Santana, eu acho que vai cantar lá, daqui a pouco você pode se esbarrar com ele, e aí você não pode reclamar que aquela pessoa não está na igreja, porque você é a igreja, eu sou a igreja, você sabe que ela estava lá, você segue ela, você viu o story, na academia você se tromba amanhã, e você vai fazer o quê? A culpa é de quem? Dessa pessoa? Ou da responsabilidade que Deus nos deu? A quem muito é dado, muito é cobrado.
Não é só para pastor, não é só para líder, é para quem teve a revelação de quem é Cristo Jesus, que o Senhor tirou do lamaçal do pecado, onde você estava atrás, colado com o trio, e hoje você está aqui, ó, colado no altar. Aí o Senhor está dizendo, é você agora, você é curado para levar cura, você foi liberto para libertar, você é salvo para levar a salvação, você foi incrédulo, hoje você crê, vai lá, filho. Prega a minha palavra, Jesus te abençoe, pode ser uma brecha, uma oportunidade para essa pessoa trocar uma ideia com você, te chamar para tomar um café e você ser usado, não é sobre o que você vai falar, porque Jesus, quando presenciava os discípulos, o que é que eu vou falar? Ele falava, não se preocupe, nem leve sandália, saco, abre só a tua boca, o Espírito Santo vai falar através de você. Isso é romper em fé. Quando eu venho para um culto como esse, quando eu venho para pregar em Olinda, quando eu vou pregar na sede lá em Recife, eu olho para mim mesmo e eu repreendo todos os cultos na minha vida, toda a vangloriação, porque eu sei, eu sou falho, eu sou pecador, e eu digo, Pai, eu não consigo se o Senhor não tiver. O que o Senhor quer falar para a tua igreja? Eles são tão preciosos. Muitas das vezes eu estou aí no local de vocês, e isso acaba sendo espontâneo. Usa o pastor, usa o levita, usa quem está na escala da intercessão, na zeladoria, porque eu sou bom? Não, eu quero romper em fé. Na aula do Mergulhando na Palavra em Olinda, domingo passado, a gente falou de oração, e lá na apostila, claro que vocês já fizeram, entrando no Espírito é o módulo. Existem 7 pontos que o apóstolo Rina colocou lá, e eu citei 4 inicialmente e concluí os outros hoje, que um deles é orar no Espírito. Muitas das vezes a gente não rompe porque depende do nosso vocabulário do português para orar. Orar no Espírito é dizer, Pai, a tua palavra fala que o Senhor habita dentro de mim, eu sou morada, templo do Senhor, e o Senhor intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Meu vocabulário acabou. O que é que o Senhor quer que eu ore? Com quem? Aí você fecha os seus olhos e as línguas vêm, e as orações vêm. Você ora pelo amigo, pelo inimigo, você ora pelo pastor, pela ovelha. Daqui a pouco o Espírito Santo começa a fluir dentro de você. Isso é romper em fé. Abraão foi justificado pela fé, ele rompeu a desesperança, e o que foi prometido por Deus se concretizou em sua vida. Se tornado pai de multidões teve início quando o Senhor disse, sai da tua terra, da casa dos seus pais e vai, vou te mostrar um local interessante para você habitar. Ele é o pai da fé, ele foi um pai de multidões. Todas as famílias da terra foram abençoadas, inclusive eu e você. Decida nessa noite, não queira sair desse ambiente, não queira sair desse culto de uma maneira incrédula, ou frio, ou morno. Não, saia daqui fervendo, saia daqui com a esperança. Eu não sei as suas dificuldades, o Senhor sim, Ele sabe. E Ele te ama, só que Ele está dizendo, filho, eu tenho uma nova estação, eu tenho coisas poderosas, eu procuro filhos, eu procuro amigos, eu procuro administradores aqui do meu ouro e da minha prata. Será que tem alguém aqui em João Pessoa que quer ser usado, que quer? O Senhor só está querendo nessa noite a nossa voz, a nossa frase, dizendo, Pai, eis-me aqui, eis-me aqui. Talvez você está aqui pela primeira vez nessa casa, cara, que coincidência. Não, o Senhor já tinha preparado que em fevereiro, dia 23, às 20 horas em ponto, eu estaria falando isso para você, porque isso é um sinal do amor dele para você, dizendo, você está no ambiente certo, com as pessoas certas, esse é o teu lugar. Se entrega por inteiro, rompe em fé, rompe a incredulidade, rompe o abandono, rompe as frustrações, para de procrastinar, me aceita de todo o coração e vê o que eu não vou fazer na sua vida. Curva